Olha, profissionais qualificados de vários países procuram cada vez mais o Brasil para trabalhar. Tudo por causa do crescimento econômico do país. Para muitas empresas, é uma forma de conseguir mão de obra especializada que não se encontra por aqui. A crise econômica tirou o emprego desse arquiteto, nascido em Sevilha. Aos 30 anos, Miguel Serrano ouviu falar num certo país na América do Sul. A cultura do Brasil é mais parecida com a espanhola, a língua também é parecida. Ele passou a enviar e-mails com pedidos de emprego para o Brasil. Um deles chegou nas mãos de Paulo Segal, dono de um escritório com mais de 20 arquitetos em São Paulo. O brasileiro conta que Miguel não foi o único europeu a pedir uma chance. A gente começou a receber, enfim, uma série de currículos devido a uma condição econômica que a Europa se encontrava e que agora se encontra ainda de forma mais aguda, né? Paulo resolveu dar a oportunidade ao jovem espanhol. Miguel já trabalha há 1 ano aqui. Ajuda a projetar prédios residenciais para o aquecido mercado paulistano. O Brasil virou um grande canteiro de obras nos últimos anos. Prédios em construção, estradas, estádios, fábricas e usinas. A falta de profissionais qualificados para gerenciar tanta obra não é algo que pode acontecer, mas que já está acontecendo. Por isso, uma pesquisa com 400 empresas instaladas aqui no país mostra que 14% delas precisam contratar estrangeiros. A pesquisa feita pela Manpower mostra quais são os países em que as empresas brasileiras vão buscar funcionários. Primeiro, Estados Unidos, depois Argentina, seguidos de Espanha e Portugal. O nosso país hoje é um país com maior atratividade para profissionais de diferentes países, né? Agora, segundo a pesquisa, o perfil do estrangeiro que chega é outro. Além de engenheiros e arquitetos, as empresas procuram executivos, gerentes, técnicos. Arthur é americano e está no Brasil pela 2ª vez. Veio na década de 80 por uma multinacional da área de petróleo. Retornou para ser gerente de uma empresa que fabrica plataformas, navios e equipamentos para a exploração de petróleo. Miguel também está feliz no Brasil, mas sente falta de algumas coisas. Jamón serrano, das tapas espanholas. E quem diria, uma das reclamações dele é que São Paulo é cara demais, o que não impede de fazer planos. O arquiteto quer trazer a namorada espanhola para viver no Brasil. Estou pensando, ela está pensando também. Acho que daqui a pouco ela vai viajar para achar trabalho aqui também. E essa é uma questão interessante, né? Vocês acreditam que o estrangeiro é bem-vindo no Brasil na hora de procurar um emprego, né, de ser colocado no mercado? E acreditam que o brasileiro não é bem-vindo em outros países na mesma situação? Na verdade, eu acho que a aceitação do estrangeiro, seja no emprego, seja na sociedade, o brasileiro nasceu assim, né? Quer dizer, a sociedade brasileira nasceu do estrangeiro. Então, eu acho que os brasileiros são super hospitaleiros, né? E fazem com que o estrangeiro se integre muito bem. Eu conheço vários que vieram para cá e não voltaram, né? E vinham temporariamente, inclusive, né? Agora, quando o brasileiro vai para fora, eu não concordo necessariamente, porque eu acho que a grande maioria dos brasileiros, eu também conheço muitos que estão fora, eles são muito bem aceitos e estão muito bem integrados à sociedade. A diferença que existe, tanto de qualquer estrangeiro, seja o brasileiro indo para fora ou o estrangeiro vindo para cá, é que você precisa entender e se adaptar às culturas locais, né? Que esse é o fator importante. Se você for querendo impor o seu jeito de ser e não se integrar, aí realmente o pessoal não vai gostar muito de você. Esse é um fato interessante. Você vê qual é o problema que ocorre hoje na Europa com relação às diversas crenças religiosas. A Europa sempre foi tolerante com as crenças religiosas porque tem uma história muito grande. A questão é, essas crenças que vêm de fora para a Europa querem impor a sua crença aos demais e não conviver com as crenças. E aí estabelece o conflito. É o caso, por exemplo, dos turcos na Alemanha. Aqui no Brasil, nós somos capazes de conviver com qualquer cultura, qualquer crença e qualquer hábito. Quando o brasileiro sai do Brasil para ir para o exterior, ele é mais bem aceito do que se espera, justamente por essa sua capacidade de adaptação e a sua grande força de vontade de vencer. Isso faz para o brasileiro ser um profissional atrativo e desejado. Não me recordo de ter encontrado nenhuma situação em que houve uma discriminação
por simples fato da pessoa ser morena e morar no sul do Rio Grande. Ao contrário. Agora, a gente falando das metas, né, do crescimento na carreira, as metas precisam ser muito desafiadoras? Ou elas precisam ter um grau de desafio? Um ponto excelente. Na verdade, você tem que ter um grau de desafio, mas algo tangível, algo possível de ser alcançado. Também não adianta você dizer, eu quero comprar uma Ferrari o ano que vem, e você não conseguiu sair ainda de um carro mais popular. Claro. Né? Você tem que dar passo a passo. Sim. Você tem que entender isso, porque senão o que você vai conseguir colher são frustrações ao longo da vida. E também entender o que te cabe, né? Imagino, eu nunca vou ser uma atleta, por exemplo. Não posso almejar ser uma maratonista, porque isso é uma meta praticamente impossível para mim, que já tenho uma idade um pouco mais avançada para começar como um atleta aí olímpico, por exemplo. Então, não dá para também colocar uma coisa assim, olha, eu queria ser outra pessoa ou estar em outro lugar. Eu tenho que olhar para as minhas características pessoais para colocar um ponto importante que eu gostaria de alcançar. É nesse sentido. Sim, aí acho que são duas fases importantes. O autoconhecimento, que nós abordamos um pouco, mas também a autoaceitação. Sim. Né? Você entende, às vezes você consegue enxergar, puxa, eu não tenho habilidades para isso, para aquilo outro, mas você se sente assim, como se você não quisesse ver aquilo, né? Você não aceita aquilo em você. E eu acho que aí tem uma oportunidade de revisão da forma de pensar sobre si mesmo, né? E outra coisa também que a gente geralmente recomenda é que se você percebe que você tem algumas fraquezas, né, em relação a competências, habilidades, e tem muita fortaleza em outras, é muito mais interessante você investir nos pontos fortes, ao invés de pegar os pontos fracos e tentar torná-los pontos fortes. Botar o time jogando a teu favor, o teu time jogando a teu favor, e não criar uma dificuldade ainda maior nos pontos que não são tão fortes assim. A gente convidou para esse programa o Júlio Cardoso, que é blogueiro do Portal R7, justamente porque ele trabalha escrevendo sobre carreira, com consultorias e ajudando as pessoas. Eu queria saber o que tem no blog dele hoje, que é o r7.com/Júlio Cardoso. Cardoso é com Z. Qual o destaque, Júlio? Metas. Metas. Desafios. A meta não pode ser muito ousada e não pode ser fácil demais. Ela tem que ter um pouco de desafio aí. Eu costumo dizer lá para os nossos visitantes do blog, né, você precisa sonhar, porque os sonhos levam às metas e as metas levam às ações. O que você não pode fazer é ficar em casa esperando que caia do céu todas as suas virtudes, esperanças e soluções. Você precisa dar uma mão. Que alguém se encante por você, ou que venha aquele aumento salarial repentino, não sei de onde. Não pode ficar esperando isso acontecer. Até para se encantar por você, você tem que se tornar atraente. Então, em sendo assim, o nosso blog ajuda as pessoas a fazerem um currículo direito, a se preparar para as oportunidades do mercado. O Brasil não tem desemprego, gente. O Brasil tem falta de gente qualificada. Quem sabe que aquele negócio bacana, aquele emprego bacana que você está procurando, está ali esperando por você. Só que você não sabe como fazer. Dá uma olhadinha no nosso blog, tem umas dicas legais lá. Começo de ano é uma data onde normalmente as pessoas fazem planos para o futuro, né? É como se virasse, só mudou o dia, mas é como se virasse uma chave dentro da gente e a gente achasse que aquilo é um momento mágico, novo, onde é possível realizar os sonhos. Então também é um bom momento para sentar e estabelecer metas profissionais. Eu nunca fiz isso, por exemplo. Como que eu faço para começar? Bom, realmente, quando começa o ano, é como se você sentisse que você tem um papel em branco na sua frente, prontinho para ser escrito, né? Sim. Então, como é que você faria para começar para os primeiros dias do ano, né? Então, a primeira coisa é fazer aquela autoavaliação rapidamente, né? Ter consciência do que você quer para aquele ano, colocar no papel, colocar também o que é preciso para conseguir chegar naquelas metas que você colocou no papel, tentar identificar os riscos inerentes a isso, como é que você pode brecá-los, né? Não chegar a ter os riscos, né? E ao mesmo tempo, se acontecer também, como é que você pode resolver isso? Outra questão que eu acho importante é que você coloque metas também, não só do ponto de vista profissionais, metas financeiras, mas metas de realização pessoal. Sim. Né? Eu quero estar melhor comigo mesmo, quero ter mais tempo de lazer, quero ter mais tempo com a família, uma viagem, quero estudar um pouco mais. E a forma de planejar também implica, né, em conhecer, estudar.
Porque para você colocar esses riscos, para analisar o cenário, você precisa estudar bastante o tema. Quando você fala assim, você falou, vamos colocar as coisas no papel, como eu faço para chegar nessa meta que eu estipulei? Para chegar também tem a ver com se especializar mais, estudar mais, participar de palestras, algo focado mesmo para aumentar o conhecimento? Com certeza, né? Inclusive as empresas esperam isso, né? Se você está se candidatando a uma nova vaga, ela está percebendo, ela começa a ver a sua linha do tempo, a sua linha de carreira e também o que você fez para conseguir melhorar aquele desempenho ao longo da sua vida, né? Então, uma das coisas é aprimorando a sua educação, o seu conhecimento. Como o Júlio falou, né, a questão de você ter a questão de estudar, conhecer, né, isso é super importante e você tem que investir nisso. Porque só assim dá pra gente ser feliz no todo, né? Não só pessoalmente, mas na carreira também, né, Júlio? Pois é, não podemos terceirizar a nossa vida. É isso aí. Eu espero que o N-Blogs tenha ajudado você a estipular as metas para 2012, para sua carreira e para sua vida pessoal também. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. Júlio, mais uma vez com a gente, obrigada pela participação. E quem quiser rever esse programa, acessa r7.com/recordnews. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.